Esse trabalho ele tem como característica ser extraído de uma tese de mestrado intitulada Estratégias Iniciais para a Efetivação dos Pilares da Governança Clínica no Cotidiano Assistencial, a descrição de uma metodologia. Basicamente, esse trabalho ele se sustenta na necessidade da construção do alinhamento do processo assistencial e ele ser centrado no cuidado do paciente. Então, aqui traz o primeiro conceito essencial para a discussão desse trabalho, que é o conflito da agência. Tá? Esse conceito ele foi desenvolvido em 1998 dentro do National Health Service, que é o sistema de saúde inglês, e esse conceito foi chamado de governança clínica. Através dessa construção de governança clínica foram instituídos 7 pilares para que ele fosse implantado. Tá? Uma vez que ele atingiu seu objetivo, ele se disseminou pelo mundo. Tá? Basicamente, ele é baseado em conceitos de governança corporativa. Tá? Ele chegou ao nosso país com uma série de interpretações, o que gerou uma série de resultados diferentes, e o que leva a uma pergunta de quais as estratégias gerenciais que poderiam ser utilizadas para realmente efetivar os pilares da governança clínica numa assistência hospitalar. Tá? Então, os objetivos. O objetivo geral é exatamente descrever quais seriam essas estratégias sistematizadas para a efetivação dos pilares no ambiente hospitalar. Os outros objetivos seriam descrever cada um desses pilares, e ao grupo específico de estratégias padronizadas que ele compõe, e descrever as fases de implementação desse processo. Tá? A justificativa é exatamente a necessidade de sustentabilidade, a ineficiência clínica que é observado ainda no nosso país, as formas de pagamento e de financiamento que são inadequadas para o sistema de saúde, tá? As falhas estruturais que existem nos nossos sistemas de gestão, tá? A apresentação da governança clínica dentro da realidade e da adaptabilidade do Sistema Único de Saúde, tá? E a necessidade de uma metodologia padronizada em conceitos e em processos assistenciais, de forma que fosse mensurável, que propiciasse crescimento e adaptabilidade para as organizações. Tá? O contexto principal que é trabalhado é o que a gente chama de conflito da agência, tá? Que basicamente é quando se estrutura uma organização, especificamente uma organização de saúde. Essa organização ela tem uma identidade, só que as pessoas que idealizam não são as pessoas que executam e nem planejam. Então, dentro das pessoas que planejam, a gente tem a figura do board, do CEO, que é o superintendente, do board, que são os diretores, e esses diretores não são eles exatamente que vão fazer acontecer, eles partem do planejamento. Então, quando existe uma construção para as pessoas que vão executar planejamento, quer seja ele corporativo, quer seja ele assistencial, existe uma cadeia longa que chegue realmente até nas pessoas que executarão o processo assistencial. Então, para que a decisão ou a diretriz que saiu do diretor técnico e chegue até, por exemplo, ao médico que está na ponta, existe o que a gente chama de pulverização de comandos. Então, nem sempre está alinhado, perfeitamente alinhado, o que é a identidade organizacional, o que foi planejado dentro do nível estratégico e o que realmente chega e é executado dentro da operação, porque todos entendem que existe uma forma, cada um tem a sua forma de executar o processo assistencial. Então, isso leva a um desalinhamento extremamente importante. Dentro da linha do tempo do NHS, ele mostra exatamente da sua construção até a governança clínica um processo de maturidade que passa pela construção do estado de bem-estar social, passa dentro do processo de construção empresarial e burocrática que foi feito no Griffin's Report, onde teve a implementação da qualidade. Depois a gente tem um outro processo, em 91, do White Papers, onde se introduziu a governança corporativa. E, por fim, a gente tem uma crise, que é chamada de Bristol Heart Scandal, que
que mostrou que até então o processo que tinha de gestão até então era incompleto e falho, e precisaria de um novo de um novo processo. Esse nova construção foi denominado governança clínica. Tá? Então, como que ela se abrangeria? Então, ela precisava criar alinhamentos. Para a criação de alinhamentos, era necessário que existisse um regulatório, ou seja, as regras do jogo, definidas como políticas e protocolos. E uma vez que isso fosse desenhado, era necessário que as pessoas definissem um programa de integridade e conformidade, ou seja, que as pessoas seguissem a regra do jogo e que as pessoas tivessem um nível de adesão pela própria integridade delas, né? Baseado nisso, pode-se entender os riscos que existem dentro desse processo. Uma vez que esses riscos estão mapeados, eu posso desenhar os controles para mitigar esses riscos. Tá? Por exemplo, a gente tem dentro da parte corporativa o conselho curador, né, que avalia o conjunto de acionistas, né, para ver se o alinhamento se mantém. Um conselho administrativo que avalia o desempenho do CEO e do board, né, da estratégia. E o núcleo de segurança do paciente, que é um dos principais controles do processo assistencial. Tá? Esse conjunto de estratégias é chamado de GCR, né? Governança, Riscos e Compliance. Quando ele é aplicado à construção corporativa, que vai até o board, ele é chamado de governança corporativa, e quando ele é aplicado ao processo assistencial, ele é chamado de governança clínica. Tá? Então, esse ele foi um estudo quanto à abordagem definido como qualitativo. Tá? Ele tem componentes de investigação que preservam o ambiente natural. Tá? Os dados eles são descritivos, tá? A preocupação com o processo, sempre a preocupação com os significados, né, que estão dentro daquele ambiente. Tá? O processo de análise indutivo, né? Quanto ao estudo, né, aos fins do estudo, ele é um estudo exploratório descritivo. Quanto ao método, ele foi uma pesquisa intervencionista, tá, que como característica teve roteiro de campo, diário de campo, informantes chaves, né, ou seja, pessoas críticas para a coleta de dados, tá, registros de prontuário eletrônico. Tá. O cenário de estudo ele foi o Hospital São Francisco de Assis, a Unidade Concórdia. Coleta de dados baseou-se num diário de campo, que consistia em várias planilhas dentro de uma pasta, no computador pessoal. O banco de dados primários ele foi um relatório customizado do sistema de informação, chamado GESTOS. O banco de dados secundários eles vinham de um relatório de melhorias, feito dentro do processo de governança, que era denominado Relatório de Melhorias dos Processos Assistenciais. A análise documental foi de 2016 a 2019. E a análise de indicador de 2016 a 2018. Esse é a estrutura, né, de como foi a implementação. Né? Em 2016 foi a construção do arcabouço teórico, 2017 prototipação, 2018 implementação total. De 2019 para frente foram as melhorias do processo. Tá? Os pilares da governança clínica basicamente são eficiência e efetividade clínica, gestão de riscos e eventos, auditoria clínica, transparência, responsabilização, educação permanente, inovação e melhorias contínuas. Tá? Então, isso tudo teria que ser transformado em estratégias gerenciáveis. Primeira estratégia, a criação e revisão do perfil epidemiológico. A segunda estratégia, a criação de ferramentas assistenciais. A terceira, a definição de estándares assistenciais de qualidade, de cuidado, né? Definição de melhoramento, de monitoramento desses resultados assistenciais. A gestão clínica estratégica, gestão de riscos, criação de comitês assistenciais, auditoria clínica, definição de relatórios e feedbacks às equipes e administração, construção da gestão do corpo assistencial, cultura de educação e política de governança clínica. Por fim, a primeira estratégia, a definição do perfil epidemiológico, foi baseada nas condições de óbito e prontuário inicialmente, com esses dados determinantes, né? Os relatórios eram anuais, né? E eles definiram também a construção de linhas de cuidados que seriam executadas dentro da organização. Tá? A segunda e mais importante foi a criação do prontuário eletrônico, a estruturação do prontuário eletrônico com os dados que gerariam informações, que padronizariam linguagem, os registros e estruturação de dados. Né? Ela foi desenhada como uma ferramenta pelos próprios usuários, tá? Então ela virou uma ferramenta assistencial
proporcionou, né, o controle de dados e informações e também proporcionou a construção de uma inteligência artificial, que no futuro virou a gestora do processo assistencial, né, que facilitou a nossa transformação digital. A definição de estándares basicamente é uma padronização de linguagem com uma avaliação objetiva, então para isso eram usados scores já validados na literatura, o que possibilitou, a partir do momento que a gente foi aprendendo a usar scores, né, a construção dos nossos próprios scores, né, a construção dos nossos próprios scores, eles tornaram a avaliação mais adaptável à realidade que a gente tinha no hospital, né. A definição dos monitoramentos também, ela já vinha de uma cultura de indicadores prévios, né, relatórios customizados no sistema, relatórios de desempenho, né, mas ainda assim entendia-se um processo demorado e retrospectivo. Para isso, depois da estruturação de dados e da construção da IA, a gente observou a possibilidade de construção de monitorização mais assertiva, né, então, é um exemplo aqui, né, e a criação da IA num relatório, onde ela trazia uma avaliação geral da assistência e propunha condutas. Tá? A gestão clínica estratégica, né? Então, inicialmente era acontecer com reuniões com os coordenadores, rounds diários e discussões, né? O tempo de resposta ainda assim era inadequado, e com o esforço da qualidade e segurança do paciente e do setor de governança clínica, aconteciam-se as auditorias e as reuniões. Por fim, a partir do momento que a gente começou a estruturar e trabalhar dados, a inteligência artificial conseguiu construir BIs e Kanbans assistenciais, né? Isso é um exemplo de um Kanban, de um setor onde a gente tem todos os pacientes nos setores descritos, com todos os indicadores associados a eles, e proporcionou uma metodologia de sala de situação, onde que a gente teria um painel central com todos os indicadores em tempo real da assistência, da operação total, e as telas acessórias com cada um dos setores e seus pacientes descritos e avaliados por indicadores. Né? A gestão de risco também inicialmente foi feita à beira-leito, né? Validada por um round de auditoria e análise de eventos adversos. Também observamos um tempo de resposta inadequado. A IA proporcionou uma interface melhor e em tempo real de gestão de riscos. Né? Aqui a gente pode observar que o risco ele é trazido e junto com ele um protocolo assistencial. Né? Então isso proporcionou uma matriz de risco individualizada para cada paciente e a associação do risco a cada protocolo. Então cada risco vinha com o protocolo, bastava clicar no protocolo que ele era observado. Né? Isso proporcionou depois a construção de uma interface da inteligência artificial para melhor relação com o usuário. Né? E depois foi definido uma enfermeira de cada setor como uma gestora sênior dos riscos, onde ela recebia dentro da sua ferramenta de trabalho todos os riscos e as ações imediatas frente aos riscos. Né? A criação dos comitês assistenciais ele foi necessário exatamente pela necessidade, né, de se tratar as falhas assistenciais observadas dentro de um ambiente técnico. Né? Então, inicialmente foi construída a Câmara Técnica para se discutir essas falhas, e depois o que a gente chamou de Comitê Assistencial, que foi um ambiente reservado a reuniões com os coordenadores, onde seriam definidas estratégias assistenciais. Tá? A auditoria clínica, inicialmente, ela se baseou no Practical Handbook for Clinical Auditing, né? E era um processo realizado em 3 etapas, né? Onde a primeira etapa avaliava-se planejamentos assistenciais dentro de critérios, da mesma forma a execução do cuidado e a segurança da assistência também dentro de critérios. Posteriormente, essa auditoria clínica ela foi tratada como trigger, depois um dos triggers que foi utilizado é exatamente a mudança do paciente na sala de situação. Né? Então era importante que fosse definido os reportes, né? Então reportes padronizados foram desenhados para trazer transparência e responsabilização. Né? A construção da gestão do corpo assistencial foi uma necessidade secundária, né? E também era desenhada de forma com relatórios secundários. Observou-se também que era um processo lento, né, e trabalhoso,
Por fim, a IA possibilitou, através da análise individual de cada uma das assistências prestadas, né, que fosse feita uma construção que avaliasse cada um dos profissionais dentro da assistência conforme alguns critérios, né. A cultura de educação permanente, então, ela se tornou cada vez mais necessária. Existe um esforço entre o setor de RH, de qualidade e de segurança do paciente, para que a gente começasse a formas de educação. A primeira forma definida foi como introdutória, ou seja, quando o profissional entrava, ele tinha uma série de treinamentos para a construção, aprender a utilização do sistema, né? E a segunda como corretiva. A partir do momento que eram observadas falhas, esse profissional ele era introduzido em algum tipo de treinamento, né? E a política de governança clínica que consolidava todas essas etapas. Então, o processo ele foi avaliado, né, durante esses anos para observar dentro de dois critérios, a taxa de óbito e a média de permanência. E o que a gente observa foi uma redução antes da implementação e pós-implementação de quase 30% a redução da taxa de óbito, e da mesma forma na média de permanência uma redução em torno de 10%. Tá? Então, o que a gente observou, né, de aspectos qualitativos foi a melhora do processo assistencial, uma melhor estruturação e relação entre as equipes, né, a melhoria dos registros assistenciais, a organização das equipes e a interface das equipes, né, diminuição de eventos, melhores controles assistenciais, melhor estruturação da educação de profissionais e a possibilidade de implementação de um centro de inovação e de pesquisa. Aqui foram desenvolvidos produtos com uma metodologia de implementação, com um checklist, a inteligência artificial, né? Então, o que a gente observou é que realmente o objetivo ele foi alcançado, né? Os pilares da governança clínica implementados de forma adequada, como foram desenhados para ser MINHS, eles trazem uma melhoria assistencial, tá? Observamos a melhoria importante nas lideranças, né? Entende-se que um período maior de observação é necessário para avaliar outros fenômenos, né, que podem acontecer, e que o posicionamento da alta gestão é extremamente importante nesse contexto. Tá? Então, essa é um pouco da literatura que foi desenvolvida, né? Então, obrigado.